Mas eu queria perguntar, o que ensina a vocês São João Batista? Para mim, ensina a coragem, né, a intrepidez que ele tem de evangelizar. É óbvio que ele está um pouquinho antes do evangelho, mas de anunciar Deus para as pessoas sem temer, né? E chegar até as últimas consequências, né? No caso dele foi o martírio. Sim. Então me lembra muito essa coragem que às vezes nos falta. Sim. Uhum. E para você, João Batista, o que significa o exemplo de São João Batista? É legal porque quando você se chama João Batista, né, desde a época, desde quando você é criança, todo mundo fala, é o nome do santo, né, todas essas coisas, né? Uhum. E isso, de certa forma, pesa quando você é criança, né, que tem o nome de alguém muito especial, né, muito importante, né? E lógico que depois, quando me tornando mais velho, eu quis me aprofundar exatamente de quem foi São João Batista e as coisas que o próprio Senhor Jesus fala dele, né? Que dos nascidos de mulher não houve outro igual, né? A igreja é o único santo que celebra o dia do nascimento. Então, assim, é realmente uma figura extremamente admirável, como o Marcos falou, pela coragem. Mas uma das coisas do São João Batista que mais me chama a atenção e que eu mais tento trazer para a minha vida é exatamente, João Batista vai falar sobre ele é a voz, né? Ou seja, então, em primeiro lugar, a humildade, né? É preciso que eu desapareça para que Jesus apareça, né? Então, ele é aquele que indica o caminho, né? Preparar o caminho, né? Então, preparar o caminho para que o meu irmão possa chegar a Cristo, né? Então, assim, se eu pudesse ser essa voz, né? Somente a voz, que eu não apareça. Inclusive, é uma das coisas, sempre quando a gente vai fazer palestra, né? Uhum. Que eu tenho o hábito de, nas minhas orações que eu estou preparando, antes de preparar, quando eu vou fazer a palestra, assim, que as pessoas não se lembrem de mim, possam se lembrar daquela mensagem que a gente deixou, né? Que assim, essa palavra que esse cara falou não sai da minha cabeça, eu não lembro a cara dele, mas eu lembro do que ele falou, né? Eu acho que eu tento buscar a imagem de São João Batista para mim exatamente dessa forma, né? Podendo ser essa voz que possa levar o meu irmão a Deus. É muito bom. É porque realmente, quando nós olhamos aos santos, né? E eu sempre destaco isso, fazendo alguma colocação ou também participando, celebrando a Santa Missa, que, em primeiro lugar, os santos devem ser para nós como um exemplo, exemplo de vida, exemplo da busca de Deus, exemplo de amor que eles exerceram na vivência com o próximo, mas sendo motivados pelo amor de Deus e querendo, de fato, servir ao próprio Deus. Então, eles têm que ser para nós o exemplo e, claro, intercessores também. Nós sabemos que, graças a eles, recebemos as graças e compreendemos porque tantas pessoas procuram os santos, exatamente porque já experimentaram na vida deles a eficiência da oração destes santos em prol de nós. Né? É interessante essa questão da vida de João Batista, porque quando eu também sou muito devoto de São Francisco de Assis, e ele fala da perfeita alegria, né, da perfeita alegria que nós devemos ter enquanto cristãos. E aí a gente vê essa questão do sofrimento, né, de caminhar carregando a nossa própria cruz, que todo cristão deve ter. Tanto que a gente usa até no Salmo também, no Salve Rainha, né, aquela questão do Vale de Lágrimas, que nós estamos em um Vale de Lágrimas. Eu lembro desse exemplo de João Batista, que mesmo em todas as dificuldades que ele teve, né, anunciando o nome daquele que viria, que seria o Messias, o próprio Evangelho, né, a gente falou ainda há pouco, eu falei ainda há pouco que ele não anunciou o Evangelho, mas anunciou a Deus, mas ele acabou anunciando a vinda do Evangelho encarnado, que é o próprio Jesus. Então, nesse sentido de ele, apesar de todas as dificuldades, todo o sofrimento que ele teve, ele se separou, né, vivia no deserto, né, de toda essa questão, eu acho que ele viveu de forma muito consistente essa questão de caminhar no vale de lágrimas, na dificuldade da vida, e também estar alegre em Deus. E eu queria saber, né, como é que a gente consegue, como é que deveríamos viver isso, uma vez que o próprio Jesus acaba ensinando também dessa forma.
Ele fala que a gente não deve temer jamais, né? Ele fala assim, não tenham aflições, eu venci o mundo. Como é que a gente pode conciliar essas duas realidades no nosso dia a dia? O vale de lágrimas, o sofrimento diário que acaba acontecendo e essa atitude de perfeita alegria que devemos ter. Acredito que para responder essa pergunta, ela é complexa também, né? Porque nós entendemos que dentro de nós existe o desejo de felicidade. Então, talvez eu vou partir dessa colocação, né? Que todos nós temos em nós o desejo do paraíso perdido. Uhum. Sentimos que não fomos criados para sofrer. Nós sofremos, mas não nos faz bem. É uma coisa que parece que toda a pessoa que somos, fisicamente, espiritualmente, está contra qualquer sofrimento, rejeita, exatamente, é contra qualquer infelicidade, qualquer sofrimento, né? Então percebemos que nós não somos feitos para viver essa realidade do sofrimento. Uhum. Nós somos feitos para viver a felicidade plena, a felicidade que nos traz alegria de viver, né? Mas é bom também lembrar que se hoje vivemos neste vale de lágrimas, é porque a gente entrou nessa encrenca, né? Deus, quando nos criou, que eu estou falando o ser humano, ele preparou o paraíso. Ele fez e não tudo vale perfeito, de lágrimas, né? E não vale de lágrimas. Ele preparou o paraíso. E nos entregou. E mais ainda, nos deu as dicas. O que fazer para nunca perder esse paraíso? Só que exercício da liberdade é um desafio. Nós sabemos quando que o ser humano consegue se perder porque não está administrando corretamente a sua liberdade. Isso tem seu início exatamente no paraíso, aonde o homem sendo também tentado pelo inimigo, toma as decisões que infelizmente tiram ele do paraíso. O ser humano prepara o vale de lágrimas. E aí nós entendemos que vivendo aqui neste mundo, precisamos enfrentar os desafios deste mundo. Precisamos ter essa consciência que existe aqui a morte e não temos outra opção. Um dia vamos experimentar também esse beijo da morte, né? Um dia vai chegar também para dizer agora vem. Obviamente todos os sofrimentos, doenças fazem parte desta vida. E exatamente vivendo nessa realidade, a gente pode pensar, então minha vida não tem sentido. Se eu perdi o paraíso, estou aqui nesse vale de lágrimas, e eu tenho que enfrentar esses desafios, problemas, sofrimentos, então que sentido tem a minha vida? Que sentido tem a minha vida? Aí é exatamente aqui descobrimos o próprio Deus que vem ao nosso encontro para nos trazer a esperança. Vocês não vão viver aqui neste vale de lágrimas porque eu, como pai, não quero isso. Sim, eu oferto meu filho para que vocês possam ter esta vida ainda melhor em comparação com aquela vida que vocês tiveram antes, né? O próprio Deus e a chegada dele para o encontro com o ser humano, a esperança, as promessas de Deus que ele nos apresenta, tudo isso traz para nós alegria. Porque entendemos que, por mais que vivemos no Vale de Lágrimas, neste mundo, nós não somos destinados para o Vale de Lágrimas como uma realidade permanente. Existe um mar do sofrimento, da morte, que é a condenação, como usa essas imagens, exatamente Apocalipse, né? Uma realidade que é sem Deus, um sofrimento ainda muito pior do que
ao vale de lágrimas aqui neste mundo. Mas exatamente uma realidade onde não há Deus. Por quê? Porque Deus, ele está nos castigando e botando nessa realidade. Não, porque nós escolhemos. Ou somos, falando melhor, capazes de escolher um caminho, uma direção que nos leva exatamente para esse destino. Deus já fez muitas coisas e está fazendo na história de cada um de nós, podemos dizer, tudo que é necessário para que nunca cheguemos a essa morte definitiva. Nesse vale, lágrimas eterno, né? Ao contrário, ele está fazendo tudo para que possamos chegar à felicidade. E este amor é capaz de nos trazer a felicidade, mas ainda, no caso de João Batista, esse olhar ao próprio Deus como sentido de vida, como direção na vida, fez ele que, perante uma ameaça, até perigo da morte, ele não tremeu, ele não tremeu, estou falando, talvez ele até tremeu, mas ele não desistiu. Sim. Porque ele sabia que o sentido da vida dele não é estar aqui neste mundo, que viver mais 20 anos ou não viver mais 20 anos, para ele não fazia diferença. O que fazia diferença é ser fiel à sua missão. É baseado de ser palavra, como João você falou, né? Palavra anunciada, de ser aquilo que Deus quis para ele, porque assim, cumprindo essa missão, abraçando a sua vocação, ele vai chegar exatamente aonde Deus preparou o lugar, que é o lugar pleno, perfeito para a gente viver. Então é interessante o senhor falar isso, porque tem João e Jesus, eles eram primos, né? Sim. E eu acredito que durante toda a vida, assim, João não deve ter conhecido Jesus só no momento do batismo dele lá no Jordão. Possivelmente já se conheciam antes. E é interessante ver o compromisso de João Batista com a missão dele, que num dado momento da história, o João vai mandar perguntar a Jesus, os discípulos dele, se ele é mesmo o Messias ou se deveríamos esperar outro, né? Porque existia um desejo grande de João comprometido com a sua própria missão da salvação do seu povo, né? Sim. Então, assim, o que significa essa passagem para a gente, assim, quando João vai lá justamente perguntar para Jesus se ele é o Messias ou se deveria esperar outro? É que eu acredito que São João Batista ele tinha certeza da missão dele. Ele tinha certeza que o Messias já chegou, já está presente. Mas humanamente ele talvez não tinha certeza quem será. E ele, naquele momento, como se fosse pediu ajuda de Jesus, né? Como se fosse me dê uma confirmação, né? E eu leio isso desta maneira. Porque não só a pergunta que é interessante, a resposta é interessante. Jesus não responde, se eu sou. Ele cita a Sagrada Escritura que está falando sobre o Messias que vai vir. E está falando o que ele vai trazer, que os cegos recuperarão a vista. Que é o que João tinha anunciado, né? Que o João estava anunciado. Então a resposta que Jesus dá é uma resposta também no outro nível, no sentido como você está trazendo a palavra, a promessa de Deus, e eu estou realizando. Está tudo acontecendo. Acontecendo neste momento esta promessa. Então, para João foi claro que realmente Jesus é aquele que ele mesmo estava avisando. Ele estava avisando aquele que está chegando com essa missão. E Jesus exatamente foi quem de fato trouxe para o João muita alegria, por mais que ele não viveu tanto tempo depois, mas eu acho que a alegria já foi plena, porque ele fez aquilo que cabia a ele, cumpriu a sua missão. E passou pelo vale de lágrimas. Exatamente, e chegou à alegria plena da vida eterna. Que nós todos possamos chegar algum dia a essa realidade. Amém. Na intercessão de São João. Isso mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.